meu povo! Segunda-feira, né? Segunda-feira, dia de Arenga Cash. Hoje recebendo aqui um cara que para mim é referência, para mim é uma honra estar hoje conversando com ele. Marcelo Negrão. Ele hoje está como técnico, como gestor, como o dono da bola do Nord Vôlei, o nosso representante cearense na Superliga B. E, para além disso, o cara é campeão do mundo, é medalhista, é campeão olímpico, é medalha de ouro. Enfim, cara, é uma história. A gente teve oportunidade aqui já de conversar um pouco e a história dele é fenomenal. Mas a gente continua aqui agora trazendo aqui para vocês para falar um pouquinho dessa carreira, né, Sim. Marcelo? O Luiz tinha te perguntado sobre a sua primeira medalha aos 19 anos e quem era aquele Marcelo Negrão e quem é hoje o Marcelo Negrão. Eu vou te pedir, né, para responder, mas eu queria também que você fizesse uma relação do voleibol naquele tempo que você Sim. conquistou, né, a medalha olímpica com o voleibol de hoje. Bom, primeiro, boa tarde, né? É um prazer estar aqui hoje com vocês. Assim, na época que eu jogava, a gente tinha muita cobrança. A gente tinha sempre os técnicos que exigiam demais, brigavam, xingavam, penalizavam, e a gente não tinha direito nenhum de resposta, a gente não tinha direito nenhum de reclamar, muito pelo contrário. Reclamou, era pedir para ir embora. Né? Então a gente sempre obedecia e fazia a coisa realmente acontecer. Enquanto não tivesse do jeito que o técnico quisesse, não acabava o treino. Já comecei a treinar 9 horas da manhã e foi acabar quase que meia-noite, sem parar, sem sair do ginásio. Né? Então o técnico mandava pegar lanche, mandava pegar almoço, mandava pegar o jantar e a gente não saía da quadra. O dia inteiro enfurnado dentro do ginásio, enquanto o resultado do cara que ele queria atingir não acontecia, a gente ficava lá. Né? Várias e várias vezes, enfim, vi vários e vários amigos meus desmaiarem treinando, porque não aguentava, chegava à exaustão, mas o cara queria sim. E não tinha essa de reclamar, não tinha essa. Né? E depois, quando eu me tornei técnico, eu comecei a ir para essa linha de ser um cara mais duro no começo, porque eu aprendi assim, né? Que se quer o resultado tem que treinar duro, duro, repetição, sem reclamar a dor. E eu fui vendo que as gerações são diferentes. Né? A geração hoje é um pouco mais, não digo acomodada, mas eu digo que é um pouco mais tranquila, reclama um pouco mais, fala um pouco mais, tem mais opinião. Hoje nós temos redes sociais, antigamente não tinha. Então, assim, a gente começa a ter um pouco mais de cuidado. Eu comecei a ter um pouco mais de cuidado de saber como que eu posso chegar para atingir aquele meu objetivo. Então, hoje eu vejo que é muito mais na conversa, muito mais no ver como é que o jogador está se sentindo, ver como é que ele está hoje de cabeça, ver o psicológico dele ali. Não digo que um paizão, né? Mais um cara que tenta não ser tão amigo, porque eu tenho que me manter na posição que eu sou hoje de treinador e de gestor. Né? Então ele sabe muito bem, então tem o limite para a liberdade, para a brincadeira. Mas eu quero e eu exijo a excelência também. Então ele sabe, mas ao mesmo tempo, se o jogador... Como aconteceu hoje durante a semana, o pai de um atleta faleceu, então você chega junto e, poxa, conversa, quer ir para casa, quer ir ver como é que tá a família, não, Marcelo, eu tô bem e tal. Antigamente não tinha nem essa, o cara chegava, meus mesmos, e vamos embora, vamos treinar, entendeu? Então hoje não, a gente dá essa liberdade de chegar, de conversar, não tá se sentindo bem, tá mal psicologicamente, então eu prefiro que você não atrapalhe o treino, né? Vai para casa, vai descansar e volta amanhã, volta quando estiver melhor. Mais coisa que antigamente não tinha esse perdão, não. Você tinha que treinar independente do que estivesse acontecendo fora da quadra. E tem um detalhe que o esporte de alto nível, ele cobra um preço muito caro, né, Marcelo? Muito caro. Você tem que abdicar de muita coisa, né? Sim. Chegar ao sucesso em geral, você tem sim. que abdicar, enfim, final de semana, lesões, conviver com dor. Tudo. Qual que é o grande detalhe que você conviveu nos dois lados da moeda, agora como treinador, mas antes como jogador, desse esporte de alto nível? Qual é o grande preço que você acha que paga? Assim? Não é o esporte, eu acho que é a vida, né? Você tem que escolher o que você quer para sua vida. Mais do que você ame seu pai, sua mãe, sua mulher e seu filho. A gente tem que ter um objetivo que, se você botou aquilo na tua vida, eu te garanto, você pode amar mais do que você pode imaginar. Mas isso que você ama mais vai pesar. Então, no caso, eu amo voleibol, estou no meio do voleibol e hoje eu estou sozinho aqui. A minha mulher está em São Paulo, o meu filho, um está nos Estados Unidos e o outro está tentando faculdade para entrar na medicina. Não vi o meu segundo filho nascer porque estava jogando.
Passei vários e vários momentos, aniversário de casamento, aniversário dos meus filhos, jogando fora. Então, assim, no final das contas, eu tô com 53, você começa a pesar, pô, mas eu amo minha família, mas, cara, onde eu tô? Eu tô trabalhando aqui por conta do voleibol. Então, assim, se eu escolher a minha família, amo minha família, eu vou para lá. Esqueço o voleibol. Não dá para fazer tudo junto. Se eu amo o jornalismo como vocês, eu amo jornalismo. Cara, vai chegar uma hora que vai ter um dia que vai ter o aniversário da tua mãe, do teu pai, da tua mulher, do teu filho, e você vai ter que estar aqui trabalhando. Ou você quer estar aqui, ou você quer estar com ele. Você vai ter que fazer uma escolha. Sim. Você vai ter que fazer uma escolha, não vai ter jeito. E hoje eu escolhi, na minha vida, eu escolhi o voleibol. Não tem como. E meus filhos sabem, a minha mulher sabe, e dentro do voleibol, que é o que nos sustenta, que me dá o meu conforto de poder ir no restaurante, de poder fazer uma viagem, é o voleibol. Então todo mundo sabe que o voleibol é o nosso carro-chefe. E que não é maldade, não é... Claro. Né, poxa... Não é porque ama menos. Não é porque ama menos. É necessidade, é isso aqui. E que eu tenho que fazer bem feito. Não adianta eu ficar bravo com o voleibol porque eu estou aqui e minha mulher não está e meus filhos não estão. Não é por aí. Aquilo é a tua escolha, teu propósito de vida, né? Tem que ter isso aí, entendeu? Então esse foi o meu propósito de vida e vai ser até o fim, né? Não vai ter jeito. É claro que se a gente perguntar assim, aqui, como a gente fala aqui no Ceará, né? De maneira nua e crua, se eu te fizer uma pergunta, qual foi o momento da sua carreira mais importante para você? Talvez você diga Sim. que foi ser campeão, né? Campeão olímpico. Medalha de ouro e tal. Mas você só tinha 19 anos. Sim. Depois disso, você viveu muitos momentos grandiosos e que talvez tenha ali um peso de uma medalha de ouro. Sim, eu queria que você enumerasse, assim, que você falasse pra gente. Bom, são dois momentos, assim. O primeiro, de ter sido campeão olímpico, que mudou o que o voleibol é hoje. Sim. Porque o voleibol não é o que é hoje. Não era. Né? O voleibol era um voleibol visto, mas não tinha exposição da televisão, não tinha os patrocinadores. Depois da primeira medalha, veio um boom do voleibol no Brasil, uma coisa impressionante. Todo mundo queria saber de jogar voleibol. Antigamente o jogador passava de 2 metros, ele ia para o basquete. Hoje em dia, passou de 2 metros, ele vem para o vôlei. Ele até pensa no basquete, mas ele vem para o vôlei também. Então o patamar de altura dos jogadores mudou demais por conta daquela primeira medalha. Investimentos, exposição de atleta, mídia, jogador de vôlei virando famoso, uma coisa que não existia, era só jogador de futebol. Então isso tudo mudou. E eu, com 19 anos, fiz parte disso daí, tudo. Né? Vi tudo acontecer, tudo de como que era, os investimentos na seleção brasileira crescendo, porque a gente treinava antes em quartel, a gente treinava no quartel da Marinha, no quartel do Exército. E hoje não, hoje existe o centro de treinamento de voleibol. Né? Da seleção brasileira. Não existia isso na época. Né? Mas, enfim. E uma coisa que foi um momento, assim, também, que eu hoje faço uma reflexão, que, tudo bem, ganhei, consegui a minha medalha de ouro. Mas eu vou abrir para vocês, eu gostaria que tivesse sido mais à frente. Não com 19 anos. Entendi. Eu estava totalmente despreparado. Eu não tinha, e na época a gente não tinha empresário, não tinha quem pudesse tocar a sua carreira. Sim. Era eu sozinho e pronto. E eu me fechava muito. Eu ficava muito assustado com aquilo. Eu tinha muito medo, né? De entrevista, de o que eu vou falar, eu não sei, o que eu falo, se eu falo correto, se eu não estou falando, como é que eu vou me portar, que roupa eu vou usar. Eu não sabia, vou nessa entrevista, não vou. Patrocinadores chegando e não sabia negociar. Ah, me dá um tênis por mês, está valendo. Entendeu? Então, coisas que a gente não estava preparado. Que hoje, eu com 53 anos, lógico, se fosse agora, conseguindo esse feito aí incrível, que nunca tinha acontecido, mas vamos dizer que fosse agora, né? Eu com 30 anos ganhando a medalha, ia ser diferente. Ia aproveitar muito mais. Né? E depois, como jogador, tem uma coisa que eu falo sempre, né? A medalha foi importante. Lógico, para o voleibol, como jogador, como brasileiro, né? Que hoje eu estou aqui graças àquela medalha. Mas como atleta, como jogador de vôlei, no meio do vôlei, falando da nossa modalidade, né? Ter sido campeão olímpico ter sido campeão italiano foi a melhor conquista. Porque assim, se considera no meio do voleibol até hoje que você jogar na Itália, você é um grande jogador. Porque só estão os melhores dos melhores. Isso hoje ainda se mantém. Isso ainda se mantém. Os melhores dos melhores estão na Itália. E o campeonato italiano é muito forte. O campeonato italiano, se a gente fala que o Sada Cruzeiro hoje tem um maior investimento e não olha para o investimento e quer saber de ganhar, de resultado, a Itália você coloca isso vezes 10.
você tem de 10 a 12 times que pensam da mesma maneira. Então você vai ter no time de 4, 5, dependendo até mais, muitos estrangeiros, praticamente tem time que tem só estrangeiro, porque é a comunidade europeia, né? Então você tem times lá que não tem nem italiano. Mas você pega búlgaro, você pega outros jogadores de outras nacionalidades que estão ali. Sérvio deve ter, com certeza. Né? Sérvio, búlgaro, russo. Você pega tudo de cada país, os melhores das suas seleções e coloca no mesmo time. Aí você pega americano, você pega japonês, você pega brasileiro e coloca tudo no mesmo time. Então você imagina, o Marcelo Negrão, por exemplo, era o melhor do Brasil, um exemplo. Aí você pega o Marcelo, bota num time. Você pega o melhor jogador da Rússia, da seleção, bota no mesmo time. Você junta os melhores. Só que todos os times da Liga A italiana pensam do mesmo modo. E tem dinheiro para isso. Então se torna um campeonato, vou falar para vocês, muito difícil. Muito difícil. Se jogar pela seleção contra outra seleção já é difícil. Você imagina você jogar contra outro time, tendo os caras de seleção também. Todos juntos, reunidos ali. É uma competição impressionante. Eu consegui ganhar essa competição, fui campeão italiano, bati um recorde de 74 pontos numa única partida, Caramba. sozinho. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Morei 5 anos na Itália e fui muito feliz na Itália. É uma questão cultural muito forte, né? Lá de valorização dos outros Muito, esportes. muito. E a Germana te fez um questionamento importante dos pontos positivos, mas eu queria também saber um pouco desse outro lado, porque... Claro, esporte de alto nível sempre também é carregado de histórias, algumas delas um pouco dramáticas. Estava pesquisando um pouco sobre o teu currículo, teve que parar a carreira mais cedo pela questão no joelho. Do joelho. Conta um pouco como é que foi isso também psicologicamente para você, né? Parar a carreira. Foi assim, é que você é muito novo, né? Você é um, Não, um garoto ainda. E nem acompanhei o seu título, não tava vivo ainda. Você vai passar por isso ainda, por momentos. Ele já passou. E eu passei ele por fez uma cirurgia no joelho. Ele tá mas por causa do futebol. Do futebol, né? Então, assim, eu passei por um momento de questionamento na minha vida muito grande em relação a tudo que estava acontecendo, porque eu sempre fui jogador de vôlei, desde os 10. Eu quero ser jogador, fui, 13, entrei para jogar num time que tinha categoria principal, o adulto. Com 15 eu já era profissional, com 19 eu já fui campeão olímpico. Então, eu comecei muito cedo. Quando veio a minha lesão, eu tinha 28. E essa lesão me fez ver o que tinha em volta no mundo, porque eu estava fechado no voleibol. Era o dia inteiro ginásio, casa, ginásio, viagem e ginásio, e acabou. Quando eu me machuquei, o médico falou para mim assim, você nunca mais vai voltar a jogar. Eu tinha 28. Caramba. E eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Se eu só sei jogar. Né? Então eu tive que ver o que era o mundo, eu tive que sair. Né? E aí me abriu a cabeça para dar aula, eu fui estudar. Eu tive que dar aula de vôlei. Eu ganhava um salário que hoje vai considerado um oposto, 200 mil por mês. Eu passei a ganhar zero. Fui dar aula de vôlei ganhando R$1.000 para molecadinha em escola. E eu falei, meu Deus, esse é o mundo. Não é aquele mundo que eu vivo. Esse é o mundo e eu vou ter que me virar aqui. E aí eu comecei, aos poucos, não aceitando, lógico, o que o médico falava. A gente nunca aceita, né? E eu comecei sozinho a me recuperar. E ao mesmo tempo vendo o mundo aí fora. E eu fui me recuperando. Demorou 2 anos para eu me recuperar. Nessa de 2 anos que eu precisei para me recuperar, eu fui pensando, falei, bom, independente de eu me recuperar, porque eu sei, embora o médico falou que eu não ia jogar, mas eu sei que eu vou jogar. Né? E comecei a treinar, fazia coisas que ele dizia que não era para fazer, mas eu fazia. Né? Para me recuperar, para ganhar força muscular de novo. Recuperei do joelho, mas eu pensava assim, um dia eu vou ter que parar. Eu vou ter que parar, não vai ter jeito. Eu vou ter que parar. E o que eu vou fazer o dia que eu parar? Eu preciso ter uma profissão, eu preciso ter alguma coisa. Senão eu vou ficar nesse baque que eu tive, nesse susto que eu tive, que a gente diz que é o pós-carreira, que muito atleta não se prepara. Né? Então eu falei, poxa, eu tô tendo uma... Primeiro, a gente xinga muito. Se pergunta muito, por que isso? Por que comigo? Né? Por que aconteceu comigo? E depois, quando as coisas começam a clarear, você fala, cara, tinha que acontecer. Tinha que acontecer porque agora eu tô mais preparado. Então tem males que vêm para bem. Então eu me machuquei, foi muito ruim sair da seleção, foi minha aposentadoria na seleção brasileira, mas abriu minha mente, abriu minha cabeça porque estava vindo pela frente. Então hoje eu tenho academia, me tornei um empresário, já tenho 20 anos de academia, foi justamente nesse período. Eu falei, eu preciso ter alguma coisa que vá me sustentar quando eu parar de jogar.
Não vou abrir uma padaria porque eu não sou padeiro. Sim. Padeiro hoje, né, não vai, eu tô ferrado, né, com o meu negócio. Então eu falei, poxa, eu preciso ter alguma coisa que eu entenda. Como eu tô no meio de academia e de esporte a vida inteira, falei, poxa, isso aqui é uma coisa que eu consigo passar um treino. Chegou lá, o professor não veio, não tem nenhum professor aqui não. Aí, ó, faz 3 de 8 aqui, 3 de 8 ali, o exercício aqui, pá. Beleza, abri a academia. E existe até hoje as academias, são 2 academias em São Paulo, existe há 22 anos essas academias. Depois eu falei o quê? Bom, uma hora eu vou precisar ver o que eu vou fazer. Eu gostava muito dessa parte de gestão, nunca fui muito empolgado com essa parte de ser treinador, porque eu sabia que era muito duro, né? Eu tinha esse aprendizado de ser muito duro, eu falei, eu não vou dar certo com o jogador, porque, né, já estava vendo que a geração estava mudando, mas acabei vindo para esse lado de técnico também, devido à pandemia. Sim. Quando veio a pandemia, eu comecei, antes da pandemia, um pouco como treinador das categorias de base, como um passatempo, e não tinha pretensão de me tornar um técnico profissional. Mas aí veio a pandemia, o time que eu estava mandou embora o técnico e o time profissional, mas eles tinham o direito de jogar a Superliga A. E falaram que a gente ia jogar com o time juvenil, que era o meu time. E aí nós fomos jogar a Superliga A com o time juvenil, onde eu aprendi, e depois que eu aprendi como que era o time adulto, aí começou a aparecer proposta para time adulto. Falei, bom, agora é o meu caminho, eu tenho que seguir, não vai ter jeito. Então foram coisas que foram me levando. Mas tudo começou por causa dessa lesão. Essa lesão me levou a abrir a minha cabeça, a minha mente de um jeito impressionante. E existe também aquela coisa de que... aquele velho clichê do há males que vem para o bem. Exatamente. Né? E que a gente tá ali muito tempo fazendo aquilo ali, e principalmente no seu caso, que você estava fazendo aquilo ali, seu nome era um nome muito forte e muito certo na seleção brasileira. Sim. Então você acaba se acomodando, você acaba pensando que, poxa vida, eu não sei fazer mais nada na vida. Jogar vôlei é a única coisa que eu sei fazer. Se eu não fizer isso, como é que vai ser? Né? E aí, enfim... A lesão veio para lhe mostrar que você sabe fazer outras coisas. É como eu te falei, é difícil você aceitar. Em alguns momentos, principalmente quando você está ali com o joelho todo arrebentado, todo costurado, sabe? Você olha assim, fala, aí você vê os amigos jogando. Seleção brasileira, então via na televisão e eu estava fora. Aí você viu os comentários, Marcelo Negrão não volta mais a jogar, rompeu o joelho, né? Enfim, aquilo dá um desespero tão grande, você não pensa. Mas, quando você dorme e você acorda, você fala, bom, agora sou eu, cara. Sim. Não tem ninguém. Aqueles caras estão lá jogando, tem a vida deles como jogador agora, a minha acabou como jogador. O que eu vou fazer da minha vida? Até você pensar, você raciocinar, demora um tempo. Mas, graças a Deus, eu tive uma luz que me deu assim, que eu falei, cara, eu preciso ir em frente. Como tudo na minha vida, assim, acontece as coisas ruins, acontece aquelas coisas desagradáveis, eu paro, né, choro, respiro e vambora. Não dá para ficar muito tempo chorando aqui, se lamentando muito, não. Temos que ir em frente. Seleção brasileira, Marcelo, assim, a seleção brasileira, para todo mundo, é o objetivo principal, Sim, é o com ápice. certeza. Você falou agora aí, né, de jogar na Itália, do campeonato italiano, enfim... Mas, sem dúvida alguma, a seleção brasileira, em qualquer que seja a modalidade, né? A gente está falando aqui do vôlei, mas é assim em todo sonho de lugar. todo mundo, né? Seleção brasileira é... Qual é o peso de estar na seleção brasileira? E se é mais... Eu vou usar a palavra... Se é mais fácil. Eu acho que essa palavra nem existe mais no vocabulário do esporte, mas é mais fácil... ser da seleção brasileira agora ou quando no seu tempo? Não, vai ser um peso igual sempre. 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 O jogador de seleção brasileira, ele é muito cobrado, porque ele está ali representando o seu país, tem que ir muito bem, ele se cobra muito também por estar ali, e dependendo do grau de nível de jogador, a cobrança é maior ainda. Né? Então eu tinha, vamos dizer assim, das posições que eu exercia lá de oposto, a posição uma das mais cobradas. Sim. Junto com o levantador, né, tem os passadores, mas o oposto é o definidor. Ele define todo o projeto, ele define todo o trabalho. Né? A maioria das bolas que não são bolas boas e ele tem que resolver, se vira para resolver aquilo ali.
né? Então eu tinha um peso muito grande nas costas, mas você acaba levando isso daí com mais naturalidade com o passar dos anos. Eu jogo e joguei nessa posição durante muitos anos da minha vida, né? Então eu sabia dessa responsabilidade, eu sabia do peso, eu tinha que me preparar, eu tinha que me cuidar o tempo inteiro, porque estava todo mundo no aguardo de eu botar aquela última bola no chão. Claro. Né? E sempre foi assim, seja na seleção ou no clube, né? Você vê, desculpa, Luiz, te interromper. Você vê na seleção brasileira atual um Marcelo Negrão. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Exatamente essa. Você Exatamente vê essa. aquele cara que fazia o que você faz. Ele olha na que, TV, né? Pô, esse cara tem... Assim, Lucão, Lucarelli, Elite, Serginho, que até já se aposentou. E você vê um jogador? Eu aposto muito no Darlan. O Darlan tá lá agora, é um menino novo, tá jogando na Itália, tá jogando muito bem na Itália. Tá na elite, então, né? Tá na elite. Vai crescer demais o voleibol dele. Ele não é um jogador muito alto para a posição, mas ele tem uma impulsão fenomenal. Fenomenal. Então eu acho que o crescimento que ele tá tendo agora, ele pode ser um jogador decisivo pra gente. Então eu acho que sim, a gente tá bem servido nessa posição aí. Chegou um cara que eu acredito que pode ser outro Marcelo Negrão. Que massa. E sobre aquele ponto do título, do ouro? O que aconteceu ali naquele momento? Como é que foi a preparação do Marcelo Negrão pra... Caramba, chegou minha hora, chegou meu momento, 19 anos, vou decidir aqui... A minha vida vai mudar, a vida do Brasil vai mudar com esse ouro. O que se passou ali? Não, nada, cara. Eu entrei na seleção muito cedo, né? Com 17 anos eu já estava jogando na seleção brasileira. Com 19 fui campeão olímpico. E desde sempre existe um conceito que é assim, o cara mais novo vai para a reserva. E vai aprendendo, na outra Olimpíada, quem sabe ele vem e joga, né? E eu, na minha primeira Olimpíada, já fui titular. E tinha jogadores muito bons na reserva, que queriam jogar o tempo inteiro. Então, em momento nenhum, eu pensava em vou fazer o último ponto, meu lugar aqui está garantido, só pensava em entrar e jogar bem para manter minha posição. Para terminar, e aí sim, eu queria muito terminar a Olimpíada jogando como titular, não fazer o último ponto. Então, todo momento que eu era requisitado, vem uma bola para mim, eu falo, poxa, eu não posso errar. Vou sacar, eu não posso errar. Porque a qualquer momento eu ficava com aquela pulguinha atrás da orelha. A qualquer momento o cara pode me tirar. Achar que eu estou sentindo o peso do jogo e colocar um jogador mais experiente no meu lugar. Sim. Então, naquele momento do saque, embora eu estivesse ganhando muito, eu só pensei em não errar. E o não errar para mim, eu tinha que fazer o que eu sabia fazer. E aí eu joguei a bola pro alto e meti a porrada. Entrou o saque, deu certo? Beleza. Mas eu não pensei em fazer o ponto para acabar, para dizer que eu entrei. Muito pelo contrário. Eu entrei ali para sacar e fazer o meu melhor. Que massa. Eu imagino que a emoção... Eu acho que até o quesito emoção, a emoção do garoto de 19 anos para aquele cara que, se tivesse ganho a medalha de ouro aos 30, a emoção também seria diferente. Totalmente, totalmente. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer com aquela medalha. Hoje seria totalmente diferente, né? Hoje, com rede social, com um monte de oportunidades aparecendo aí, seria bem diferente, bem diferente. Só mais uma coisa que eu acho que é interessante. Naquela época, eu acho que não só eu, mas ninguém sabia o que fazer com aquela medalha. E a gente tinha uma coisa que era muito boa, que marcou demais. Até o mais experiente dos jogadores também. não sabia, né? A gente tinha uma coisa que era muito boa, que hoje a gente não vê mais. A gente não sabia do tamanho que éramos, da conquista que tínhamos conseguido, e nós tínhamos uma aproximação muito grande com o público. Muito grande. A gente acabava o jogo, ia para a arquibancada, ia abraçar a galera, mandava a galera invadir o ginásio, abraçava foto, um monte de gente, fã para tudo quanto era lado. Hoje em dia você não vê isso. Sim. Você não vê isso. Hoje em dia é proibido invadir a quadra, não pode. Mas você acha que isso é bom ou ruim? É ruim, é ruim. Eu acho ruim. Mas, ao mesmo tempo, o mundo mudou, né? Você não sabe se a pessoa vai chegar perto para te dar uma facada ou para te abraçar. Exatamente. Entendeu? A coisa ficou meio pirada, entendeu? Mas antigamente não. Era a mulherada invadindo, a torcedora invadindo, saía de jogo só de sunga, porque arrancavam a roupa, arrancavam tênis meia, tudo que você pode imaginar. Mas assim, a gente via que era um carinho e não tinha nada disso, né? Sim. Então era coisa muito boa. Isso facilitou muito com que os jogadores da minha geração ficassem bem conhecidos. Né? Diferente hoje, que você vê muitos jogadores da seleção brasileira que muita gente nem sabe quem é, onde joga, enfim, né? É isso. Bom, a gente já está indo aqui já quase para o final da nossa conversa. Eu queria então fazer 2 perguntas em uma. Você disse que a princípio nunca tinha pensado
em ser treinador. Sim. Hoje está treinador. E aí eu queria que você me respondesse como você, como o atual gestor e treinador do Nordvôlei, onde é que você ainda quer chegar com essa equipe? E se esse ainda quer chegar, se no seu objetivo pessoal também tem treinar aí uma seleção brasileira, quem sabe, né? Bom, ó. vamos começar pelo fim. Hein? Vamos começar pelo fim. Não quero seleção brasileira. Não quero. Não é pra mim. Não é pra mim. Eu não tenho esse estômago. Não tenho. Eu não sou político. É uma coisa muito ruim que eu tenho. Eu tenho que melhorar mais ainda. Mas eu acho que tem que ser muito político. Né? E eu só vejo e só vislumbro o melhor. Vai jogar quem tá melhor. Vai jogar o melhor. Não tem essa pra mim. Entendi. Aí você vai dizer, não, mas seleção brasileira não é assim, eu não quero entrar nessa parte. Entendi. Você falou que eram 2 perguntas, então acabou aí. A segunda é o seguinte. Ele que tá arengando, tá verdade, vendo, né? verdade. Eu, no meu projeto, esse ano a gente tem que classificar para a primeira divisão. Tudo começa, os meus objetivos começam com a ida para a primeira divisão. Se Deus quiser, a gente consegue esse ano. Não conseguiu, não tem problema, ano que vem a gente tenta de novo. E o outro ano, até a gente conseguir. Conseguiu entrar na elite, aí primeiro ano se manter, segundo ano buscar entre os 8, terceiro ano semifinal, no quarto ano ir para a final, no quinto ano ser campeão. Então, em 5 anos, depois de estando na primeira divisão, nós temos que ser campeões. É isso que eu quero. Esse é o meu objetivo com o projeto. E agora, Que só massa. pra gente estar caminhando pros finalmente, né, Germano? Eu queria saber agora, tirando um pouco daquela pressão, né, do Marcelo quando ele sai do trabalho do treinador. Ele tá em Fortaleza, né? Uma bela cidade, com praia, Aqui com é parque muito aquático. bacana, O que o Marcelo gosta de fazer quando não está treinando? Eu Gosta de ir gosto- na praia, chinelinha de boa, água de coco? Como é que é? Exatamente. Eu gosto de ir na praia. Eu gosto muito de praia. Gosto muito do ambiente de praia. Então, eu vou nas praias locais aqui. Muito bacana. Tem sempre uma pousada que, assim, são fantásticas. São fantásticas. E a minha mulher, quando ela tá aqui, a gente tem combinado, né? Porque todo final de semana, se não tem jogo, dá pra você tirar uma folga. Se tem jogo, geralmente o jogo é aos sábados, então dá pra tirar uma folga no domingo. Então já é combinado. Jogamos que nem jogamos no Rio de Janeiro contra o Fluminense, foi na quinta-feira. Sexta-feira é o retorno, sábado e domingo folga. Aí a gente nem pensa 2 vezes. No aeroporto ela já me pega, a gente vai pra uma prainha, descansa ali. Cara, aqui o estado de vocês é abençoado. Abençoado. Que terra maravilhosa. Sim. Muito bom, muito bom. Eu realmente, eu não sei, até falei com a minha mulher, vamos ver como que é o andar da carruagem. O meu filho mais velho está nos Estados Unidos, vai ficar mais 5 anos lá ainda. O segundo está se formando, vai entrar, se Deus quiser, agora na medicina. Não sei aonde ele vai fazer. Vai ser o futuro médico Vai do ser o Nordvôlei. pode ser. Coisa boa. E aí ele vai seguir a vida dele. Então eu falei pra ela, olha, eu sei que tá longe, a gente não gosta, ela não gosta de fazer, como é que fala? Ela não gosta de prever nada, né? Ela não gosta de ficar, não sei, deixa pra ver na hora. Mas o futuro nosso pode ser, de repente, de vir pra cá e acabar tendo alguma casa aqui e morando aqui mais tempo. Porque se o projeto se consolidar como está se consolidando, eu vou ter que ter o tempo integral aqui. Eu não vou conseguir me deslocar mais para São Paulo, ficar indo e vindo, ou ela indo e vindo. Não dá. Aí a gente tem que vir para cá e repensar, né? Porque o futuro parece ser assim muito promissor, né? Mas a gente precisa estar aqui no presente e realizar esse objetivo hoje, que é subir para a primeira divisão. Precisamos para as coisas melhorarem. Não tem nada a ver com a resposta que você deu anteriormente, mas eu queria lhe perguntar, eu queria que você falasse sobre Zé Roberto e Bernardinho. Por que eu tô, pedindo para falar desses dois? Porque durante muito tempo ficou aquela hegemonia. Ora o Bernardinho tá no masculino, o Zé Roberto no feminino. Ora o Zé Roberto vai pro masculino, o Bernardinho pro feminino. E a gente conhece outros treinadores também muito capazes, mas sempre ficava neles dois. Eles têm uma característica diferente ou é porque são os melhores mesmo? A característica é diferente porque são mais políticos ou é porque são os melhores mesmo? Não, eles são muito bons, eles são muito bem capacitados. Estão nesse meio há anos, eles sabem como lidar com uma competição internacional que precisa dessa bagagem, dessa experiência, mas eu não sei se não está na hora também de repensar um pouco e dar uma oportunidade para um ou outro treinador. Eu acho que foram muitos anos, acho que todo mundo é muito grato ao que eles fizeram, o que eles fazem, né? Não que esteja ruim, né? Mas eu acho que, sabe, tá na hora e eu não vejo, na minha opinião, um segundo sendo preparado. Eu vejo uma comissão técnica que quando acabar sai todo mundo. Aí vai entrar um que
E aí? Entendeu? Então eu não tô vendo isso aí ainda, que eu acho que precisava. De repente, continua nessa sua pergunta. Continua o Zé Roberto, continua o Bernardinho. Mas a gente já sabe quem é o segundo. Faz essa transição. Não tem hoje. Não existe Trabalhando hoje. o sucessor, né? O sucessor não tem isso hoje na seleção. Então vai ser essa equipe, o dia que parar, parou e sabe Deus lá quem vai entrar. Como é que você vê que que a seleção brasileira de vôlei se prepara para esse próximo ciclo de Olimpíadas, né? Porque veio um legado, Rio, na sequência, agora vem mais uma Olimpíadas, né? Já aí batendo na porta. Como é que você vê? Acha que o Brasil está preparado realmente para, quem sabe, conquistar mais uma medalha? Hoje nós somos referência, né? Hoje o Brasil é referência no vôlei, né? Esse fato de ter o centro de treinamento em Saquarema fez com que o Brasil realmente virasse uma potência. Né? Os jogadores vão para lá e treinam, lá tem todos os suportes, toda a parte física, todo o material, toda a parte de fisioterapia, tudo que vocês podem imaginar, do bom e do melhor tem lá. Hoje em dia você encontra isso em alguns clubes, mas clube não é seleção. Claro. Né? E aí você traz isso para uma seleção brasileira, nossa, os jogadores se alimentam, descansam, vão assistir vídeo, é tudo ali, é uma vila de voleibol. Né? Então, convivendo todo santo dia ali, então você hoje, estando numa seleção brasileira, a sua evolução é praticamente garantida. Né? Então, o voleibol hoje da seleção vai muito bem. Eu acho que eu não posso pontuar quem vai ganhar, quem vai perder, mas eu acho o seguinte, que o voleibol brasileiro, masculino e feminino, vôlei de praia e vôlei de quadra, chega nas finais, chega. Não sei se ganha, mas que chega no pódio, chega. E sempre tem um representante cearense, né? No vôlei de praia, sempre, agora as meninas, né? Sempre. Duda e Ana Não, mas aqui é referência o vôlei de praia, né? Vôlei de praia. Vôlei de praia é referência. Olha, pessoal, se aqui conseguir, de repente com essa nova geração de empresários que são mais novos, porque aqui o que eu percebi no Nordeste, principalmente aqui em Fortaleza, é que os negócios dos grandes empresários passam de pai para filho. Sim. De pai para filho, de pai é uma coisa muito familiar. Esse negócio de muito familiar, geralmente hoje quem está tocando ainda é o pai, é o avô. Uma outra e mentalidade. Ele tem a mentalidade né? que esporte é para escola, não é esporte profissional. Futebol, porque futebol é muito antigo. Esporte é para lazer, não Para lazer, exatamente. Então, quando a gente vai numa conversa, eles não acreditam que os valores são altos. Mas o que eu posso fazer? É o voleibol, é hoje a modalidade requer esse tipo de investimento. E aí a coisa não anda. E às vezes tem a mente fechada, acho que não dá retorno, né? Exatamente. Então, esse pessoal das antigas ainda pensa assim. Mas a gente sabe que os jogos são transmitidos pela Sport TV. Os jogos estão na internet. Muita gente hoje não sabe nem mexer no celular. E não é culpa deles, é a modernidade, mas não acompanharam. Então, falar, meus jogos são no celular. Pô, mas celular não é na televisão? Não, mas, celular às vezes está tendo mais retorno. Tá aí o Cazé TV, é um exemplo disso. Está tendo mais retorno do que televisão. Sim. Mas você vai explicar isso para quem é das antigas, não entende. E aí o cara, não quero saber, não. Voleibol, meu filho joga na escola e aprende na escola. É difícil, mas eu espero que um dia mude isso. E é isso. Tá bom? Olha, muitíssimo obrigada. Que prazer enorme. Baita papo aqui. Valeu. Dava pra gente passar assim, uns 3 dias, não, né? Cara, tem assunto demais aqui, viu? O nosso arenga. Mas, Marcelo, olha, muito sucesso pra você. Obrigado. Prazer obrigado. enorme conversar com você. Assim, muito obrigada pela sinceridade. Querem me ajudar de verdade? Vai. Chame os atletas, chame os jogadores. Na hora. Os jogadores a gente tem que fazer uma matéria lá, na verdade. Os jogadores, para estarem vindo para cá, eles largam mão de centros de treinamento maiores, né, de lugares. E às vezes o atleta ele fica meio... Acredita no projeto, né? Só vou se me paga o dobro. Entendeu? Só vou se vai ter isso, mas eu tenho renovação garantida, eu tenho não sei o quê. A exigência para vir para cá é muito maior. Sim. Então, se vocês puderem me ajudar a mostrar, calma, você está bem amparado aqui, você tem o reconhecimento, né? Porque lá tem os podcasts, lá tem televisão, lá tem entrevista, jornal local. Então, o voleibol, quando está numa determinada cidade, ela movimenta a cidade. E a gente precisa fazer isso aqui em Fortaleza. Entendeu? Quando é que ele pode ir? O dia que quiser. A hora que quiser. Ligo pra quem ir pra marcar? Tem a Sara. Liga pra Sara, que é a pessoa que coordena a gente na nossa parte de entrevistas, enfim, coordenadora de marketing. Sara, o Luiz vai entrar em contato com você. Em contato. Tá bom, ainda esse fechou. Ano, vamos lá. E vamos tentar trazer essa matéria pro TVC Esporte. Claro. Tá bom, vamos. beleza. Marcelo, brigadão. Obrigado. Sucesso. Jogamos agora sábado, hein? Pois é. 7h30 no Oeste de Borba. E que
O ingresso? O ingresso é gratuito. Basta levar, se não me engano, 1 quilo de alimento e Exato. o ingresso é gratuito. Bacana. Perfeito. Tá bom? Então, ó, todo mundo ligadinho aí, sábado, 7 horas da noite, lá no Aécio de Borba. Isso aí. Valeu, Marcelo. Valeu. Muitíssimo obrigada, Luiz. Valeu por Marcelo. tudo. Gente, Valeu, vocês garoto. sabem, Obrigado. né? Meu Deus Valeu. do céu. Olha, Fica não, até de olha cantina, só né? essa diferença aqui. Olha aqui essa diferença. Minha gente Valeu. do céu. Sensacional. Olha, toda segunda-feira, como vocês sabem, aqui na tela da TVC Nosso Arenga Cast. Um beijo pra todo mundo, uma excelente semana. Segunda a gente se encontra. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, né, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu tô sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Alesse, a Casa do Povo trabalha pelos cearenses. Nos últimos 3 anos, a Procuradoria Especial da Mulher chegou a mais de 130 municípios, atendendo mais de 7 mil mulheres. O Departamento de Saúde da Alesse somou mais de 273 mil atendimentos a servidores e entorno. E o Centro de Desenvolvimento Infantil, mais de 47 mil atendimentos. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na Casa do Povo, o cidadão vê o amanhã com mais confiança.